Salmo 40, nós vamos ler o versículo 10, na verdade, o versículo 9. Preguei a justiça na grande congregação, eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apregoei a tua fidelidade e a tua salvação, não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. E podemos abrir também no Salmo 32. Vamos ler a partir do versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Mickey Cohen foi um dos mais notórios gangsters, um dos mais notórios criminosos de Los Angeles entre as décadas de 1940 e 1970. Ele, inclusive, antes disso, fez parte do grupo do Al Capone, famoso gangster de Chicago. Um dos comparsas desse Cohen se converteu a Jesus em uma das campanhas evangelísticas de Billy Graham, lá em Los Angeles. E foi através desse comparsa, agora cristão professo, que Billy Graham teve acesso ao famoso gangster, a esse Mickey Cohen. E eles marcaram um encontro. Não sei se foi um jantar ou almoço, alguma coisa assim, mas eles conversaram por de 4 a 5 horas. E depois de ouvir Billy Graham por 4 ou 5 horas instando para que ele se convertesse ao cristianismo, Mickey Cohen abraçou a fé cristã. Agora, quais devem ser as consequências lógicas da conversão de um gangster, de um criminoso, a Jesus? Em primeiro lugar, ele vai deixar de fazer aquelas coisas que o tornam criminoso. Ele vai deixar de cometer os crimes que até então ele cometia. E em segundo lugar, ele vai se entregar, ele vai se colocar à disposição da justiça. Ele será como aquele ladrão que estava ao lado de Jesus. Um dos ladrões se juntou à multidão, se juntou às pessoas que estavam ali ao redor da cruz de Jesus e disse, é mesmo, se tu é filho de Deus, desce da cruz, te salva e aproveita e salva nós aqui. Mas o que o outro ladrão diz? O outro ladrão diz o seguinte, olha, a punição que nós estamos recebendo é uma punição justa. Ninguém está fazendo uma injustiça contra nós dois aqui, porque nós dois somos criminosos. Nós cometemos crimes dignos da cruz. Mas ele não cometeu crime nenhum. Então, o que se espera de um criminoso que se converte a Jesus é isso. Em primeiro lugar, ele cessa com todos os seus crimes, e em segundo lugar, ele se coloca à disposição da justiça.
Ele vai até a delegacia de polícia e diz, olha, eu sou fulano de tal e eu estou aqui me entregando. Bastava ele dizer o nome, a polícia saberia exatamente quem é. Na verdade, ele nem precisava dizer o nome. Como ele era um gangster famoso, se ele entrasse em qualquer delegacia de polícia, os policiais automaticamente o reconheceriam. Mas não foi isso que Mickey Cohen fez. Depois da sua profissão de fé em Jesus, ele não apenas continuou fugindo da justiça, como também permaneceu cometendo os mesmos crimes que ele cometia antes. E talvez outros mais. E quando ele foi confrontado com essa óbvia incoerência e irracionalidade de afirmar-se um cristão e ainda continuar cometendo crimes, Cohen afirmou sentir-se traído. Ele disse, olha, ninguém me explicou que se eu me convertesse a Jesus, eu precisaria mudar o meu comportamento. Ninguém me disse isso. Ninguém me disse que se eu me convertesse a Jesus, eu precisaria parar com as minhas atividades criminosas. Bom, das duas, uma, ou Billy Graham não pregou que ele deveria se arrepender dos seus pecados, ou então ele estava mentindo, né? O Billy Graham pregou que ele deveria se arrepender dos seus pecados, mas ele estava mentindo. Ele disse que ninguém disse para ele que ele deveria a partir do momento que ele se converte a Jesus, ele como criminoso deveria de cessar com as suas atividades criminosas. E ele ainda argumentou da seguinte forma, olha, existem atletas cristãos, existem cowboys cristãos, existem políticos cristãos, existem empresários cristãos, donas de casas cristãs. Por que não haveria um gangster cristão? Todo esse pessoal, eles não mudaram de profissão, entre aspas. Eles não mudaram de atividade quando eles se converteram a Jesus. Porque eu preciso. Se há atletas cristãos, por que não pode haver um gangster cristão, um criminoso cristão? O termo gangster cristão, criminoso cristão, é obviamente contraditório, né? Porque os crimes cometidos por um gangster, por um criminoso, opõem-se diretamente ao comportamento esperado por Jesus de alguém que se afirma discípulo seu. Só que para que haja essa diferenciação e contradição entre os termos gangster, criminoso e cristão, é necessário que nós adotemos, conforme afirmamos na pregação passada, é necessário que nós adotemos a lei da não contradição. Segundo esta lei do pensamento racional, uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou uma outra forma de dizer isso é o seguinte, o mesmo atributo, como por exemplo, gangster e cristão, o mesmo atributo não pode ser vinculado e não vinculado à mesma coisa, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou ainda, atributos contrários não podem pertencer ao mesmo objeto, ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Por exemplo, se eu vejo um animal e eu digo, esse animal é tanto um gato quanto um cachorro, eu estou atribuindo a este animal dois atributos contraditórios, né? Porque se é gato, não pode ser cachorro. Se é cachorro, não pode ser gato. Ou o animal será um gato, ou ele será um cachorro. Mas ele jamais poderá ser ambos ao mesmo tempo e no mesmo sentido. E nós podemos e devemos ser mais relevantes nos exemplos escolhidos, né? Homem não pode significar homem e mulher ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Ou ainda menino não pode significar menino e menina ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Se é menino, não é menina. E se é menina, não é menino. Se é homem, não é mulher. E se é mulher, não é homem.
Eu não posso dizer, essa pessoa aqui, até a data tal, se identificava como homem, mas a partir de agora, ela se identifica como mulher. Não. Se é homem, é homem. Se é mulher, é mulher. Aplicando essa lei da lógica a criminosos que se querem cristãos, o termo cristão não pode significar cristão e não cristão ao mesmo tempo. Da mesma forma que homem não pode significar homem e mulher ao mesmo tempo no mesmo sentido. O que é um cristão? Um cristão é a pessoa que, tendo reconhecido os seus pecados contra Deus, os seus pecados contra os seus semelhantes, não procura esconder esses pecados de Jesus. Pelo contrário, ele confessa esses pecados a Jesus, confiando que pela sua vida de obediência a Deus e pela sua morte na cruz, Jesus conquistou para os pecadores arrependidos e crentes tanto uma justiça perfeita quanto o perdão dos seus pecados. E adicionalmente a isso, o cristão é aquele que, tendo recebido pela fé em Jesus tanto a justificação quanto o perdão dos seus pecados, obedece aos mandamentos de Deus, dentre os quais aqueles mandamentos que ordenam a sua submissão às autoridades e leis, como também aqueles mandamentos que proíbem o roubo, o assassinato, o estupro e demais pecados tipicamente cometidos por criminosos. Então, enquanto não existe nenhuma contradição entre um comportamento de um não cristão e o cometimento de pecados e crimes tais como roubo, assassinato, estupro e outros, não existe uma contradição entre um não cristão, alguém que não é um cristão, e o cometimento desses pecados. Certamente existe uma contradição entre o cristão e o cometimento desses pecados. Então, quando no contexto dessa pregação em particular, nós afirmamos pela lei da não contradição que o termo cristão não pode significar cristão e não cristão ao mesmo tempo no mesmo sentido, nós queremos dizer que o termo cristão não pode ser atribuído à pessoa que insiste em ser um criminoso, um malfeitor, um gangster. Consequentemente, um criminoso, um malfeitor, um gangster, não poderá insistir no cometimento desses pecados e crimes e, ao mesmo tempo, atribuir a si mesmo o título de cristão. Identificar-se como cristão. Um criminoso não pode fazer isso. Porque é ilógico. Fazer isso é o mesmo que dizer esse animal é tanto um gato quanto um cachorro. Não. Ou é um gato ou um cachorro, não pode ser ambos. Se a pessoa insiste em cometer crimes, como roubo, assassinato, estupro e tantos outros pecados que são tidos como crimes, essa pessoa não pode dizer, e além de criminoso eu também sou cristão. Não, não é. Ou você é um cristão, ou você é um criminoso. Uma vez que o comportamento de um cristão se opõe ao comportamento de um criminoso, e o comportamento de um criminoso se opõe ao comportamento de um cristão. Foi com fundamento na racionalidade da fé cristã, pela qual assumiu a lei da não contradição, que o apóstolo Pedro traçou uma clara distinção entre um comportamento de um cristão e um comportamento de crente e o sofrimento que ocorre a ambos. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Neste mundo, o sofrimento é inescapável, de modo que todos sofrem. Em uma medida ou outra. Não existe pessoa que não sofra. Tanto cristãos, e para ficarmos no tema dessa pregação aqui, tanto cristãos quanto malfeitores, criminosos sofrem. E um desses sofrimentos é a pena
da privação de liberdade. É você ser preso. Esse é um dos sofrimentos que existem nessa vida. Né? Porque a pessoa que é presa, a pessoa que tem a sua liberdade privada, né, ela está sofrendo, ela sofre. Pedro argumenta da seguinte forma: se você for preso, que você seja preso porque as autoridades civis passaram a perseguir os cristãos. E não porque você se tornou um fora da lei pelo cometimento de assassinatos, roubos, estupros e outros crimes. É isso que Pedro está dizendo aqui, né? Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Então, se você for preso, que você seja preso porque as autoridades brasileiras começaram a perseguir os cristãos. E não porque você cometeu pecados que são tidos pelas leis brasileiras como crimes. Você não pode sofrer ao mesmo tempo e no mesmo sentido como cristão e como criminoso. E a razão para essa distinção decorre da racionalidade da fé bíblica. É impossível você ser ao mesmo tempo e no mesmo sentido um criminoso e um cristão. É impossível atribuir a você esses dois atributos ao mesmo tempo e no mesmo sentido. É impossível dizer fulano de tal é crente, é cristão e ele também é criminoso. Não, é impossível fazer isso. Porque ou você é crente ou você é criminoso. Você não pode ser ambos ao mesmo tempo e no mesmo sentido. Esse pensamento racional, coerente, lógico, é inerente à fé cristã. E é por essa razão que na pregação passada nós insistimos que você se assegure que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, ao se converterem a Jesus, saibam que a fé cristã é essencialmente racional, fundamentalmente coerente, substancialmente lógica, perfeitamente compreensível e plenamente explicável, não havendo nenhuma contrariedade entre a fé e a razão, entre Deus e a mente, entre Cristo e a lógica, entre o espírito e o discurso intelectual e inteligível. Afirmar o contrário disso é rejeitar tanto a palavra de Deus escrita quanto a palavra de Deus encarnada. Isso nós demonstramos na semana passada. Assim como Los Angeles contou com um gangster que, contra toda a razão expressa há pouco, se queria um cristão, o Rio de Janeiro conta com um traficante, com um criminoso, que, contra toda a lógica, se afirma evangélico. Álvaro Malaquias Santa Rosa, mais conhecido como Peixão, é o chefe do 3º Comando Puro. Esse puro aqui já dá para ver, né? Uma influência religiosa ali no meio. 3º Comando Puro, que é a 2ª maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Ele comanda o tráfico de drogas e outras atividades criminosas no chamado Complexo de Israel, que inclui várias favelas lá no Rio de Janeiro. E contra toda razão e contra toda lógica, Peixão se afirma evangélico, se afirma um cristão. Ele inclusive transmite via rádio orações. E além de orações, ele também transmite visões e revelações que ele supostamente teve da parte de Deus, da parte do Espírito Santo. E essa semana a polícia lá no Rio de Janeiro investiu contra o Peixão, destruindo lá uma propriedade que ele tinha, e dentro dessa propriedade havia, sabe o quê? Havia um monte da oração. Onde os criminosos podiam subir um monte, como alguns crentes gostam de fazer, né? Podiam subir um monte para orar a Deus. E o zelo que Peixão tem pela pureza espiritual
e eu coloquei aqui no meu manuscrito pureza espiritual entre aspas, né? O zelo que ele tem pela pureza espiritual do território que ele comanda, esse zelo é tal que no passado ele proibiu missas em igrejas católicas. E ele proibiu que terreiros de macumba e outras religiões afro-brasileiras funcionassem. Ele inclusive determinou a destruição desses lugares. Como quem diz, eu sou fiel ao Deus de Israel. Ó Senhor, como eu sou fiel ao Senhor. Olha só, aqueles católicos são um bando de idólatras, né? Eles ficam rezando a Maria, eles ficam rezando a Santo Antônio, e eu proibi. E aqueles outros lá que ficam fazendo macumba, eu também proibi. Os criminosos que se associam ao terceiro comando puro, além de adotarem supostamente a fé cristã, a fé evangélica, eles se autodenominam, por ordem de Peixão, eles se autodenominam soldados de Jesus. Título pelo qual nós deduzimos ao menos duas coisas. Quando Peixão dá ao seu grupo de criminosos o título de soldados de Jesus, ele acredita, ou pelo menos finge acreditar, que as suas atividades estão a serviço de Jesus. Ele é um soldado de Jesus. Os criminosos que se submetem a ele são soldados de Jesus. As atividades que eles fazem estão a serviço de Jesus. Inclusive aquelas atividades criminosas, que incluem a tortura e o assassinato de adversários de outras fés religiosas e outras facções criminosas. Inclusive, eu estava lendo, ele será o primeiro brasileiro, quando preso, ele será o primeiro brasileiro a ser julgado pelo crime de terrorismo. Exatamente porque parte dos crimes que ele comete, parte dos assassinatos por ele ordenados, são motivados pela fé, pela religião. Ele não é diferente daquele muçulmano que pega, coloca um colete de bomba, né? Com explosivos, vai no meio das pessoas lá e se explode. Ele não é diferente. O muçulmano que faz isso, ele está fazendo isso motivado pela sua fé. Peixão, quando ordena a tortura e o assassinato dos seus adversários, ele está fazendo isso também motivado pela sua fé. Então ele será o primeiro brasileiro julgado pelo crime de terrorismo. Então, a primeira dedução que nós fizemos é que, ao adotar para si, para o seu grupo, o título de soldados de Jesus, Peixão acredita que as suas atividades estão a serviço de Jesus, inclusive aquelas atividades criminosas, que incluem tortura e o assassinato de seus adversários. E a segunda dedução é a seguinte: Peixão acredita que terá em Jesus um aliado, um protetor contra os seus adversários. Afinal de contas, ele é soldado de Jesus, e Jesus não abandona os seus soldados no campo de batalha. Quando isso ele está assumindo, né? Nós somos soldados de Jesus. Então, quando nós estivermos cercados pelos inimigos, e aqui inimigos é a polícia e outras facções criminosas, né? Quando nós estivermos no meio do perigo, nós teremos em Jesus um aliado, um protetor. E essa segunda dedução, ela é confirmada pela prática de traficantes cariocas, já denunciada há mais de uma década. Há mais de uma década se tem notícia que, antes de confrontos com a polícia e outras facções, alguns criminosos lá no Rio de Janeiro, alguns traficantes, eles iam até igrejas evangélicas que estavam lá nessas favelas, eles procuravam os pastores para que os pastores ungissem as suas armas, o seu armamento, para que eles fossem bem-sucedidos no seu confronto com a polícia e com outras facções criminosas. Isso há mais de uma década se sabe.
E não é que eles chegavam lá e forçavam o pastor, apontavam a arma para o pastor e diziam, pastor, o senhor vai ungir essa arma aqui. Não. O pastor fazia de bom grado isso. Eu nem vou discutir essa coisa completamente antibíblica de ficar ungindo objetos. Não existe isso. Não existe de ficar ungindo objeto. Ah, eu comprei um carro e eu vou usar esse carro aqui para trabalhar e eu quero que Deus me abençoe, então eu vou chamar o pastor aqui para ungir o meu carro. Não, não existe isso. Ou então eu construí a minha casa e eu quero que Deus prospere a mim, a minha família, então eu vou chamar o pastor aqui para ele vir e ungir a minha casa. Não, não existe isso. Não existe isso. Mas nós não vamos tratar disso, dessa perversão, nessa pregação aqui. Deveria estar claro para você que o traficante peixão e a sua facção criminosa jamais podem esperar a proteção de Jesus contra os seus adversários. Isso deveria estar claro para você e para qualquer outro crente. Isso deveria estar claro para aquele crente que se converteu ontem. Eu nem vou dizer para o crente que se converteu agora, não. Eu vou dizer para o crente que se converteu ontem, isso deveria estar claro na mente desse crente, que o traficante peixão jamais poderia esperar a proteção de Jesus contra os seus adversários. Por que não? Porque ele não pode esperar a proteção de Jesus contra os seus adversários. Ele não pode esperar essa proteção exatamente porque, em vez de confessar os seus pecados e crimes a Jesus e abandonar esses pecados e crimes, Peixão tenta esconder esses crimes e pecados de Jesus, camuflando eles sob um verniz supostamente religioso. Ele tenta esconder os seus crimes e pecados de Jesus, e o esconderijo que ele escolheu é essa camuflagem religiosa. Mas os olhos de Jesus, escreveu João em Apocalipse, os olhos de Jesus são como chama de fogo. Não para incendiar a sua noiva, como um cântico do passado recente. Não. Os olhos de Jesus são como chama de fogo, no sentido de que os olhos de Jesus penetram tudo. Assim como fogo penetra tudo. Se você faz um incêndio criminoso, talvez acho que foi ano passado, não me lembro. Eu estava vindo do centro, eu estava vindo aqui por dentro, e de longe eu comecei a ver uma fumaça preta subindo. E obviamente nós sabemos que uma fumaça preta subindo é sinal de incêndio. Foi um incêndio que ocorreu aqui embaixo, numa empresa ali, numa indústria. E se não é chamado os bombeiros, o fogo penetra tudo mesmo, né? O fogo vai indo e vai destruindo. Só deixa cinza. Assim são os olhos de Jesus. Se João escrevesse o Apocalipse nos nossos dias, João poderia dizer que os olhos de Jesus são tais quais os olhos do super-homem. Tem uma visão de raio-x, né? Que consegue ir além daquela luz visível. Né? Ele consegue ultrapassar objetos sólidos e consegue enxergar exatamente o que está escondido. Os olhos de Jesus são como chama de fogo, e um dos princípios lógicos e racionais pelo qual Jesus opera é a lei da não contradição.
Porque Jesus não é irracional, Jesus não é ilógico. Jesus não diz, esse animal é um gato e um cachorro. Jesus não diz, uma árvore boa pode dar frutos maus e uma árvore má pode dar frutos bons. Não, Jesus diz, uma árvore boa não pode dar frutos maus e uma árvore má não pode dar frutos bons. Então Jesus opera, na sua mente, Jesus opera com base da lei da não contradição. Se essa árvore é má, ela não pode dar frutos bons. E se essa árvore é boa, ela não pode dar frutos maus. Então, os olhos de Jesus são como chama de fogo, e um dos princípios lógicos e racionais pelo qual Jesus opera é a lei da não contradição, pelos quais Jesus distingue facilmente entre os que verdadeiramente o obedecem e aqueles que fingem obediência com o objetivo de, através dessa obediência fingida, esconder os seus pecados. Pecados esses que ele discerne facilmente. Jesus repreende os escribas e fariseus exatamente por causa disso. Eles tentavam esconder os seus pecados com verniz religioso. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. São duas as razões pelas quais Peixão não pode esperar ter em Jesus um aliado que o esconda dos seus adversários. A primeira é que o privilégio de ter Jesus como esconderijo é dado exclusivamente e graciosamente àqueles que, mediante a confissão e abandono dos seus pecados, não escondem esses pecados de Jesus. E a segunda razão é que Jesus jamais daria abrigo e guarida e proteção a um inimigo seu. A um inimigo seu como Peixão, porque ao teimar em tentar esconder os seus pecados de Jesus, Peixão permanece como inimigo de Jesus. Ainda que ele diga, Senhor, Senhor. O mesmo se aplica aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Enquanto eles continuarem escondendo de Jesus os seus pecados, eles não devem esperar ter em Jesus um esconderijo quando a vida se torna difícil. Ninguém que esconda de Jesus os seus pecados deve esperar ter em Jesus um esconderijo quando a vida se torna difícil. Porque o privilégio de esconder em Jesus quando a vida se torna difícil é consequência lógica da obediência ao mandamento de não esconder de Jesus os seus pecados. Porque seria lógico, haveria alguma lógica em alguém confiar em Jesus com respeito às dificuldades menores da sua vida? E não com respeito à sua maior dificuldade, que são os seus próprios pecados? Haveria lógica em alguém fazer isso? Ah, não, eu confio que Jesus vai resolver a minha doença. Eu confio que Jesus vai resolver a crise financeira pela qual eu estou passando. Eu confio que Jesus vai restaurar o meu casamento. Mas eu não confio que Jesus vai resolver o problema dos meus pecados. Por isso eu vou continuar escondendo de Jesus os meus pecados. Não há lógica nisso. Seria racional da parte de Jesus oferecer-se como esconderijo àqueles que teimam em permanecer escondendo dele os seus pecados?
Seria racional Jesus fazer isso? Não, né? Porque quando alguém esconde de Jesus os seus pecados, essa pessoa, ela é uma pessoa não confiável, né? Imagine você. Você sabe que determinada pessoa não está sendo completamente sincera. Você sabe que tem coisas que ela não diz para você. Como você poderia dar abrigo a essa pessoa? Como você poderia dar abrigo a alguém que não confia em você? Porque se a pessoa não se abre com você, é porque ela não confia em você, né? E se ela não confia em você, que razões você tem para confiar nela? Porque ela muito bem pode ser um adversário, um inimigo. Jesus não é irracional. Jesus não é ilógico. Ele não oferece proteção, ele não se oferece como esconderijo àqueles que teimam em permanecer escondendo dele os seus pecados. Porque assim como pela lei da não contradição, espinheiros não produzem uvas e nem ervas daninhas produzem figos, assim também pela mesma lei da não contradição, aquele que esconde de Jesus os seus pecados não terá esconderijo em Jesus quando a vida se tornar difícil. Então, ordene que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos não escondam de Jesus os seus pecados, para que, como consequência lógica e racional, eles tenham como se esconder em Jesus, quando a vida se tornar difícil. E você deve informar a eles que o privilégio de esconder-se em Jesus, quando a vida se torna difícil, é consequência lógica da obediência ao mandamento de não esconder de Jesus os seus pecados. E nessa mensagem você vai aprender a fazer exatamente isso. Você vai aprender a discipular as pessoas que você ganhou para Jesus. Ensinando que, como consequência lógica da obediência ao mandamento de não esconder de Jesus os seus pecados, os seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos devem esconder-se em Jesus quando a vida se torna difícil. Em mensagens passadas, nós começamos a considerar o conteúdo da pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Por isso que nós lemos antes o Salmo 40, versículos 9 e 10. O versículo 10, Davi afirma que ele anunciou, que ele pregou a salvação de Deus na grande congregação. E é tua responsabilidade anunciar a salvação de Deus aos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos. Então, em pregações passadas, nós passamos a considerar exatamente isso. O conteúdo da pregação que você deve fazer da salvação de Deus. E nós afirmamos que o conteúdo da pregação que você fará da salvação de Deus deve ser regido pela própria Escritura. Você não pode pregar ou achar que está pregando a salvação de Deus se você prega algo que está fora da Escritura. Não. A tua pregação deve ser regida pela própria Escritura. A pregação que você faz e fará da salvação de Deus deve ser regida pela própria Escritura. E nós demonstramos então, como o Salmo 32 fornece o conteúdo básico e elementar que não pode faltar na pregação que você deve fazer da salvação de Deus. Os dois primeiros versículos do Salmo 32, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Esses dois primeiros versículos, eles tratam da necessidade da fé no Deus que perdoa e justifica os pecadores. Isso nós tratamos em pregações passadas.
Em pregação posterior, nós nos voltamos para Colossenses 1:21, passagem a partir da qual nós demonstramos por que e como você deverá pregar o arrependimento aos incrédulos e pecadores. E a partir dessa mensagem, nós afirmamos que você deve ordenar que os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos se arrependam dos seus pecados. Em que sentido? No sentido de que eles passem a pensar, sentir, raciocinar, querer e desejar conforme Deus ordena na sua palavra. E nessa mensagem de hoje, nós retornamos ao Salmo 32, para a partir dele demonstrar como deve ser a vida dos pecadores que você ama após a sua conversão a Jesus, após o seu arrependimento de pecados e fé em Jesus. Após lermos, então, nos versículos 1 e 2 do Salmo 32, acerca da bem-aventurança, que é ter as suas transgressões perdoadas, os seus pecados cobertos, as suas maldades não imputadas, Davi trata da necessidade da confissão de pecados a Deus nos versículos 3 a 5. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. O primeiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, comportamento esse que demonstra a veracidade e eficácia do arrependimento de pecados e fé em Jesus, esse primeiro comportamento é a prontidão em não esconder os seus pecados de Jesus. Pelo contrário, em vez de esconder os pecados de Jesus, é necessário que haja a confissão desses pecados. É necessário que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos não sejam como Adão e Eva. Porque Adão e Eva, ao se esconderem de Deus, na verdade eles estavam tentando esconder de Deus os seus pecados. Ao se esconderem de Deus, eles estavam tentando esconder de Deus os seus pecados. E eles tentaram camuflar os seus pecados com as obras das suas próprias mãos. Eles pegaram folhas de figueira, se eu não me engano era figueira, e daquelas folhas, eles fizeram roupas para si, para cobrir a sua nudez. Porque antes de cometer pecado, eles estavam nus. Eles viam. Às vezes a gente tem a impressão errada ali. Às vezes a impressão que muitos pregadores dão é que a glória de Deus cobrindo Adão e Eva impedia que eles vissem a sua própria nudez. Não, eles viam a nudez um do outro e não se envergonhavam. Porque a nudez envergonha, né? Acho que todos nós já tivemos aquele tipo de sonho que de repente está num lugar e tu olha para ti e tu vê que tu tá sem roupa. Eu tive um sonho assim. Na época que eu estudava no Liberato, eu tive um sonho assim. No meu sonho, eu devia de voltar para a sala de aula, porque o intervalo tinha acabado, e eu estava bem longe da sala de aula. E era aquele sonho que também acho que todos nós já tivemos, que tu tenta fazer alguma coisa, mas quanto mais tu tenta, mais tu não consegue fazer aquela coisa. Então eu estava tentando me dirigir com todas as minhas forças, eu estava tentando chegar na sala de aula, mas eu não conseguia. Quando finalmente eu consegui chegar na sala de aula, eu percebi que eu tinha deixado a minha mochila lá no lugar onde eu estava inicialmente. Aí eu tive que voltar, né? E pegar, e daí de novo enfrentei a dificuldade. Aí quando eu cheguei na sala de aula, eu percebi que eu estava nu. E que as minhas roupas estavam lá também. Aí eu tive que voltar de novo no sonho, né? Para pegar as minhas roupas. Porque obviamente a nudez, ela traz vergonha. A nudez, ela traz vergonha.
Então, Adão e Eva, antes de pecarem contra Deus, eles viam, um conseguia observar a nudez do outro, e eles observavam a sua própria nudez, e eles não tinham vergonha nenhuma. Não havia razão para ter vergonha, porque não havia entrado o pecado no mundo, não havia medo ainda. Porque a nudez também demonstra a nossa fragilidade, né? Você está completamente exposto. Mas eles pecam contra Deus, e ali eles sentem vergonha e medo por estarem nus. Então eles pegam folhas de figueira para tentar, com a obra das suas mãos, tentar esconder de Deus os seus pecados. E depois que eles fizeram para si roupas, eles ainda se escondem de Deus. Ao esconderem-se de Deus, eles estavam tentando esconder de Deus os seus pecados, o seu pecado. E os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, não devem ser como Adão e Eva. Eles não devem tentar se esconder de Deus e nem tentar esconder de Deus os seus pecados. Eles não devem tentar disfarçar os seus pecados, camuflar os seus pecados. No Salmo 32, versículos 3, 4 e 5, nós observamos o arrependimento de pecados e a fé em Jesus postos em prática, mediante a confissão de pecados a Deus, a Jesus. Davi afirma que enquanto ele manteve silêncio, enquanto ele guardou silêncio, enquanto ele tentou se esconder de Deus, enquanto ele tentou esconder de Deus os seus pecados, enquanto ele se recusou a confessar os seus pecados a Deus, Deus o disciplinou. E a disciplina de Deus sobre Davi é descrita pela frase: a tua mão pesava dia e noite sobre mim. A tua mão pesava dia e noite sobre mim. Davi sentia-se esmagado pela mão de Deus. A mão de Deus pesando sobre ele, fazendo pressão, esmagando ele. A mão de Deus pesando sobre Davi se mostrou mediante uma ou várias doenças, cujas doenças levaram Davi a bramar, a gemer, e o seu gemido causou o envelhecimento dos seus ossos. Além disso, a energia de Davi, o seu vigor, o seu humor, secou-se tal qual uma poça de água no calor do verão. Tornou-se em sequidão de estio. Alguns dias atrás nós enfrentamos, né? Todo aquele calorão. O humor de Davi, a sua energia, o seu vigor, secou-se tal qual uma poça de água no calor do verão. Davi recusou-se a confessar os seus pecados a Deus. Davi escondeu de Deus os seus pecados e Deus o disciplinou com uma ou várias doenças. Desses versos aqui, será que desses versos aqui nós poderíamos concluir que todas as doenças que nós enfrentamos, todas as aflições que sofremos, é Deus nos disciplinando por algum ou vários pecados? Certamente há igrejas e pastores que defendem isso, né? Que dizem, ó, se tu tá doente, é porque tu fez alguma coisa errada. Tu pecou contra Deus. Porque se tu não tivesse pecado contra Deus, tu não estaria com essa doença. Mas não é verdade que toda doença seja o resultado de pecados. A gente sabe isso, por exemplo, a partir daquilo que o próprio Paulo escreveu a Timóteo. Timóteo, não bebe apenas água. Bebe um pouquinho de vinho também, por causa das suas frequentes enfermidades.
O vinho, no mundo antigo, era tido como um remédio para algumas doenças do sistema digestivo. Não suco de uva, vinho. Vinho. Que se fosse bebido em demasia, levaria a pessoa a ficar embriagada. Né? Então, quer dizer, Paulo não diz para Timóteo, Timóteo, tu pecou. Tu tá em pecado, Timóteo, porque olha só, tu tá cheio de doença, tá cheio de enfermidade. Frequentemente tu fica doente, Timóteo. Tu pecou? Não, não é isso que Paulo faz com Timóteo. Paulo chega e diz, olha, Timóteo, eu sei que frequentemente tu fica enfermo, não bebe só apenas água, toma um pouquinho de vinho também. Eu estava conversando aqui com o Lucas, que é o médico, né? E Lucas me disse que o vinho, ele ajuda nessas enfermidades que tu experimenta. Então bebe um pouquinho de vinho também. Em outra passagem, Paulo diz que ele deixou um companheiro seu de ministério doente em tal lugar, e em nenhum lugar ali Paulo sugere que aquele homem, aquele cristão, aquele discípulo de Jesus, ficou doente porque tinha pecado. E agora Deus estava disciplinando ele. Não. Então, desses versos aqui, nós não podemos concluir que todas as doenças em que nós enfrentamos, ou outros sofrimentos, porque o sofrimento não é apenas doença, né? Às vezes existem sofrimentos que não têm nada a ver com doença, né? Então, desses versos aqui nós não podemos concluir a partir desses versos que todas as doenças ou sofrimentos, aflições, é Deus nos disciplinando. Nós não podemos concluir isso. Mas é necessário nós concluirmos também o seguinte: a palavra de Deus sempre nos incentiva a que nós avaliemos e reavaliemos as nossas vidas à luz da Escritura. E o escritor de Hebreus, ele já nos disse, né? O escritor de Hebreus nos diz que Deus disciplina os seus filhos. Todo aquele que Deus recebe por filho, Deus disciplina. Cedo ou tarde, será disciplinado por Deus. Então, embora nós não possamos concluir que toda e qualquer doença, todo e qualquer sofrimento seja Deus nos disciplinando, nós devemos encarar as doenças e os sofrimentos como uma oportunidade para avaliarmos as nossas vidas à luz da Escritura. Por que eu fiquei doente agora? Ou por que se manifestou esse sofrimento, essa circunstância aflitiva? Eu vou garantir, eu vou me assegurar de que esse sofrimento, essa doença, essa aflição, não é Deus me disciplinando. E não é difícil fazer isso. Não é difícil fazer essa avaliação. É só avaliar a sua vida a partir da Escritura. Eu estou desobedecendo a Deus? Eu estou fazendo algo que eu sei que a palavra de Deus diz que eu não devo fazer? Ou então, eu não estou fazendo algo que a palavra de Deus afirma e ordena que eu faça? Se sim, se arrepende. Confessa a Deus. Não tente esconder o pecado de Deus. Não. Confessa a Deus o pecado. Se arrependa e confesse a Deus o pecado. E isso você deve ensinar aos seus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos após eles se arrependerem dos seus pecados e crerem em Jesus. É necessário que você ensine a eles que, por vezes, Deus disciplina os seus filhos. Não porque Ele quer o mal deles, mas sim porque Ele quer o bem deles. Conforme o escritor de Hebreus escreveu, Ele quer que eles, aqueles que Ele recebeu por filho, sejam participantes da sua santidade. E ordene então que sempre que eles forem surpreendidos pela aflição, eles avaliem as suas vidas segundo a Escritura. Para que eles estejam seguros de que o sofrimento pelo qual estão passando não é resultado de uma disciplina da parte de Deus, não é Deus os disciplinando.
Tendo sido disciplinado por Deus, Davi cai em si. Ele se arrepende do seu pecado. Quando guardei silêncio, envelhecer os meus ossos pelo bramido todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi foi disciplinado por Deus, Davi cai em si, ele se arrepende do seu pecado, e ele confessa a Deus o pecado. Antes ele estava escondendo de Deus, ele estava guardando o silêncio, agora não mais. E Deus perdoou o pecado de Davi. Tu perdoaste a maldade do meu pecado. E a implicação clara do texto aqui é que o arrependimento e a confissão do seu pecado por parte de Davi, seguida do perdão de Deus, pôs fim à doença. O que demonstra, obviamente, que aquela doença era Deus disciplinando Davi. Porque, obviamente, Deus está disciplinando o seu filho, e a partir do momento que seu filho se arrepende e confessa o pecado pelo qual está sendo disciplinado, não há razão para Deus continuar disciplinando. Né? A gente pode pensar num pai e numa mãe. Eles estão disciplinando o seu filho, a partir do momento que o seu filho, a sua filha, demonstra arrependimento, não há por que a disciplina continuar. Deus perdoou o pecado de Davi, e a implicação clara do texto aqui é que o arrependimento e a confissão do seu pecado por parte de Davi, seguido do perdão divino, pôs fim à doença que o afligia. E não é que Deus tenha aceitado o arrependimento de Davi, não é que Deus tenha aceitado a confissão de Davi como uma obra meritória, como uma obra que merece o perdão. Não. Este não é o caso, exatamente porque a única obra meritória pela qual alguém é justificado por Deus e perdoado os seus pecados é a obra salvífica efetuada por Jesus. A confissão de pecados a Deus, ao longo da vida cristã, é fruto daquele arrependimento de pecados e fé em Jesus, que por serem atos contínuos e permanentes na vida do discípulo de Jesus, transformam contínua e permanentemente a sua vida e comportamento, levando-o a confessar os seus pecados a Deus toda vez que ele peca. Aquele primeiro arrependimento de pecados, aquele arrependimento de pecados inicial, ele é demonstrado verdadeiro a partir do momento em que a pessoa está vivendo e ela peca, e ela confessa a Deus o seu pecado. Por essa confissão, que implica também o abandono do pecado, por essa confissão, essa pessoa está demonstrando que aquele arrependimento de pecados inicial é verdadeiro. Talvez os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, talvez após a sua conversão a Jesus, assim como Davi, talvez eles passem por momentos de rebeldia. Talvez eles passem por momentos de rebelião. E é provável que isso ocorra, porque, na verdade, em alguma medida, todos os filhos de Deus, todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e creem em Jesus, todos passam por momentos de rebeldia. Nós sabemos disso porque Deus disciplina todos que recebe por filho. Se os filhos de Deus não passassem por momentos de rebeldia, não haveria necessidade da disciplina. Há necessidade da disciplina. Portanto, todos os filhos de Deus, todos aqueles que verdadeiramente creram em Jesus, passarão por momentos de rebeldia. Assim como Davi aqui. Passarão por momentos em que eles vão guardar silêncio. Pecaram contra Deus, mas guardam silêncio. Escondem de Deus o pecado.
Mas se o arrependimento de pecados e fé em Jesus, manifestados por eles, forem verdadeiros e eficazes, esses momentos de rebeldia serão passageiros. Não vai durar para sempre. Eles serão passageiros, eles terão um fim. Porque o verdadeiro crente, ele sempre se voltará a Deus e a Jesus arrependido dos seus pecados. Porque Jesus diz lá no Evangelho de João, que a vontade do Pai é que ele, Jesus, não perca nenhum daqueles que o Pai entregou a ele. E obviamente aqueles que o Pai entregou a ele, não são todos aqueles que dizem Senhor, Senhor. Não. Porque há muitos que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do meu Pai, diz Jesus que está nos céus. Mas todos aqueles que o Pai entregou a Jesus, Jesus não vai perder. É isso que Jesus afirma no Evangelho de João. Então, ainda que o verdadeiro crente, ainda que os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos passem por momentos de rebeldia, se o arrependimento de pecados deles foi verdadeiro, se a fé deles em Jesus é verdadeira, esses momentos de rebeldia serão passageiros, assim como foi passageiro a rebeldia de Davi aqui. Mas você não deve esperar que Deus discipline os teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos. Você deve se adiantar à disciplina de Deus. Você pregou a salvação a esses pecadores a quem você ama. Eles creram, eles se arrependeram dos seus pecados, creram em Jesus, e agora você percebe eles se rebelando contra Jesus. Não espere Deus discipliná-los. Se adiante a disciplina de Deus, vá até eles e diga que eles não devem esconder de Jesus os seus pecados. Essa é a tua responsabilidade. A tua responsabilidade não é ficar de braços cruzados esperando, bom, eu vou esperar Deus disciplinar o meu familiar, o meu amigo, o meu vizinho conhecido, para que ele se volte de novo. Não. Se adiante a disciplina de Deus. De modo que Deus nem precisa disciplinar. É tua responsabilidade se adiantar à disciplina de Deus sobre esses pecadores a quem você ganhou para Jesus. É tua responsabilidade se adiantar à disciplina de Deus e conduzi-los, arrependidos, de volta a Jesus, mediante a confissão de pecados. Mediante a confissão desses pecados pelos quais eles se rebelaram contra Deus. E ao conduzi-los assim de volta a Jesus, mostre para eles que ao confessar os seus pecados a Jesus, eles devem se abster, eles devem evitar a todo custo a tentativa de explicar o pecado. Não permita que eles tentem explicar o pecado a Deus. Não permita que eles tentem justificar o pecado diante de Deus. Porque a tentativa de explicar é a tentativa de dizer o seguinte, olha, não foi tão errado eu fazer isso, porque olha a minha circunstância. Não foi tão errado eu fazer isso. A tentativa de explicar, a tentativa de justificar é exatamente isso. É tentar dizer, olha, eu reconheço que é errado, mas não é tão errado assim. Porque, olha, a minha circunstância é essa, essa e essa. Qualquer pessoa normal faria a mesma coisa que eu fiz. Fazer isso é tentar diminuir a maldade do pecado. E toda pessoa que tenta diminuir a maldade do seu pecado, ela não está de fato arrependida.
Ela não está arrependida. É mais ou menos como essas notícias tristes que nós ouvimos de crianças sendo violentadas, né, por adultos, né? Muitas vezes o que o adulto diz? Ah, não, mas a criança ela me seduziu. Ela queria. É uma tentativa de dizer, eu não sou tão mal assim. Não foi minha ideia, foi ideia daquela criança lá. Ela que me seduziu, ela queria. Então, eu não sou tão mal assim. Quem tenta explicar ou justificar os seus pecados a Jesus, rejeita a justificação que só Deus pode conceder aos que creem no seu Filho. Quem tenta se justificar a si próprio, por consequência, rejeita a justificação que só Deus concede. Não permita, ao se adiantar à disciplina de Deus, ao conduzir novamente aqueles teus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos que creram em Jesus, se arrependeram dos seus pecados, ao conduzi-los de volta a Jesus, depois de você ter percebido que eles se rebelaram contra Deus, contra Jesus, não permita que eles apresentem desculpas ou justificativas para o seu pecado ou pecados. Assegure-se de que eles, verdadeiramente arrependidos, confessem a Jesus o seu pecado como pecado. Confessar o pecado como pecado. Não é confessar o pecado como alguma coisa menos do que pecado. Não. Confessar o pecado como pecado. A consequência prática desse arrependimento que conduz à confissão de pecados é dupla. Em primeiro lugar, os teus familiares, vizinhos conhecidos, amigos, vizinhos conhecidos, restituirão todo o mal que fizeram e se esforçarão para não mais pecar contra Deus. E o que nós queremos dizer com restituir? Com restituição? Bom, nós queremos dizer que, estando eles verdadeiramente arrependidos dos pecados, eles se esforçarão ao máximo para desfazer o mal causado pelos seus pecados. Zaqueu, no Evangelho de Lucas, dá um bom exemplo da restituição que resulta do arrependimento e confissão de pecados. Jesus está lá na casa de Zaqueu, e Zaqueu diz, olha, Senhor, eu darei aos pobres metade dos meus bens, e se eu prejudiquei alguém em alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes. O que Zaqueu está dizendo é o seguinte, olha, nós cobradores de impostos, temos a fama de cobrar acima do que o governo romano exige. Nós roubamos as pessoas. O governo romano diz que nós devemos cobrar X, nós cobramos X mais 50% de X. Nós aumentamos o valor. Se nós cobrássemos X, nós já receberíamos uma comissão. Porque o valor pedido, ali já está incluído a comissão que nós receberíamos. Mas nós cobramos ainda mais. Nós roubamos as pessoas. É isso que Zaqueu está dizendo. Nós temos essa fama. Se eu roubei alguma coisa de alguém, eu vou devolver aquilo que eu roubei 4 vezes. Eu não vou apenas devolver a quantidade roubada. Eu vou multiplicar aquilo que eu roubei por 4, e então eu vou devolver isso para a pessoa. Isso é restituição. Ele estava desfazendo o mal que ele causou. E Jesus disse, hoje a salvação chegou a essa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Essa é a primeira consequência do verdadeiro arrependimento de pecados que conduz à confissão. Se apresentar para restituir, para desfazer o mal causado. A segunda consequência prática é o abandono da prática do pecado. Porque não vai fazer sentido, não tem lógica, não tem nenhum tipo de racionalidade o seguinte comportamento. Olha, eu vou confessar o meu pecado a Deus, eu vou desfazer todo o mal causado pelo meu pecado, mas eu vou continuar cometendo o pecado. Não faz sentido isso.
Se você vai continuar no cometimento do pecado, aquilo que você fez antes, confessar e desfazer o mal, aquilo ali não significa nada. Como os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos vencerão o pecado de modo a não mais praticá-lo? Eles se converteram a Jesus, eles se rebelaram contra Jesus, você se adiantou à disciplina de Deus, você foi lá, está trazendo eles de volta para Jesus? Você está conduzindo eles a confessar, a não esconder de Jesus os pecados, você está conduzindo eles a confessar o pecado a Jesus, a restituir, a desfazer todo o mal. Mas agora, como é que eles vão conseguir vencer esse pecado? Para que não mais o pratiquem. Eles vão conseguir vencer o pecado usando os meios de graça que Jesus deixou à disposição de todos os seus discípulos. Quais são esses meios de graça? A oração, o jejum, a leitura da palavra, a presença nos cultos para adorar a Deus e ouvir a pregação da palavra, a disposição para obedecer a Deus, a comunhão com os irmãos, etc. E esses são os meios de graça pelos quais os teus familiares vencerão o pecado. E não é que a prática dos meios de graça merece a graça de Deus. Não, a graça, por definição, não pode ser merecida. Porque graça, um dos significados é exatamente favor imerecido. Favor que ninguém pode fazer algo para merecê-lo. Então, não é que os meios de graça, não é que pela prática dos meios de graça alguém merece a graça de Deus. Não é que pela oração, pela leitura da Escritura, pela participação nos cultos e todas as demais coisas, não é que a pessoa ao fazer isso merece a graça de Deus. Não. Ela não merece a graça de Deus. Ela se apropria da graça de Deus. A graça de Deus não é merecida, mas ela deve ser apropriada. Nada que nós façamos pode merecer a graça de Deus, mas nós devemos nos apropriar da graça de Deus. E é exatamente isso que os meios de graça fazem. Através dos meios de graça, através da oração, leitura da palavra, comunhão com os irmãos, participação dos cultos, jejum também, através dessas coisas, nós nos apropriamos da graça de Deus. Graça, então, que nos dá poder para vencer o pecado. Além disso, é necessário que você demonstre a eles que o pecado só pode ser vencido quando ele é substituído por uma virtude da lei de Deus que se contrapõe ao pecado a ser abandonado. Por exemplo, Paulo escreve, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com seu próximo. Para vencer a mentira, não basta apenas fechar a boca e não mentir. Enquanto a pessoa apenas fecha a sua boca e não conta mentira alguma, ela não venceu a mentira. É necessário que ela abra a boca para falar a verdade. Ele continua, aquele que roubava não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom para que tenha o que repartir com o necessitado. Enquanto a pessoa simplesmente se isenta de tomar do próximo aquilo que pertence ao próximo, ela não venceu o roubo. Ela só terá vencido o roubo quando, além de se abster da prática do roubo, ela trabalhar com as suas próprias mãos para que ela tenha condições de sustentar a si próprio e então também repartir aquilo que tem com aquele que nada tem. O roubo só é vencido quando a pessoa se torna generosa. O ladrão, ele só vence de fato o pecado do roubo quando ele ajuda o próximo. Enquanto ele não ajudar o próximo, ele não venceu o pecado do roubo. Ele só está se abstendo de roubar.
É mais ou menos como aquilo que há anos atrás se dizia como uma forma de meme, né? A pessoa está lá pedindo ajuda, ela diz, olha, eu podia estar roubando, eu podia estar assaltando, mas eu estou aqui pedindo ajuda de vocês. Não. Para vencer o roubo, não basta dizer eu podia estar roubando, mas eu não estou roubando. Não. Para vencer o roubo, é necessário de, além de não roubar, repartir aquilo que tem com aquele que tem menos do que eu. E ele continua: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça de Deus aos que ouvem. Se eu tinha o costume de falar palavras que traziam destruição para as pessoas, vencer esse pecado não é simplesmente fechar a boca e deixar de falar essas palavras duras, sujas e que trazem destruição. Não. Vencer esse pecado é abrir a boca para falar uma palavra que traga edificação, que ajude alguém na sua necessidade. Eu vejo a necessidade da pessoa, do meu irmão, e eu já passei pelo problema que ele está passando. Ou eu passei por um problema, não exatamente o mesmo problema, mas por um problema semelhante, cuja solução também é semelhante. Então eu abro a boca para dizer algo que edifique, algo que ajude aquela pessoa que está necessitada. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, se o meu pecado, o pecado no qual eu estava preso no passado era o pecado de amargura, de indignação, de ira, que me levava a gritar com as pessoas, brigando com elas, para que eu vença esse pecado, não basta que eu me abstenha de falar de forma irada e gritada. Não basta isso. É necessário que eu abra a minha boca e que eu fale palavras bondosas e de compaixão, e que eu haja de forma bondosa e compassiva. O mesmo é verdade com respeito a qualquer pecado que deve ser vencido por qualquer crente. A imagem que Paulo usa é a imagem do despir-se. Em Colossenses ele usa essa imagem. Se despir do velho homem, com as suas obras, com seus pecados, com as suas práticas, e se vestir do novo. Trocar a roupa suja por uma roupa limpa. Trocar o pecado por uma virtude. Não qualquer virtude, mas a virtude que se contrapõe ao pecado que eu preciso vencer. E aqui, olha só, mais uma vez a necessidade da lei da não contradição, né? Porque sem ela, eu não consigo distinguir entre o pecado condenado pela lei de Deus e a virtude que Deus ordena nessa mesma lei. Sem a lei da não contradição, eu não consigo distinguir entre a mentira e a verdade, entre roubar e ser generoso, entre palavras maldosas e destrutivas e palavras edificantes, cheias de graça, e assim por diante. Não permita que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se escondam de Jesus. Não permita que eles escondam os seus pecados de Jesus. Você os ganhou para Jesus e agora é tua responsabilidade discipulá-los. Você percebe que eles estão se rebelando, se adiante a disciplina de Deus e conduza-os de volta a Jesus, de modo que eles confessem os seus pecados a Jesus, de modo que eles não escondam os seus pecados de Jesus.
Ordene que eles confessem os seus pecados a Jesus, que eles não escondam de Jesus os seus pecados. A consequência lógica de não esconder os pecados de Jesus, que é o primeiro comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, a consequência lógica é o privilégio de esconder-se em Jesus quando a vida se torna difícil. Sim. Continua falando? Até a senhora morrer ou até ela morrer. Sim. Uhum. Abre a Bíblia para a pessoa e mostra na Bíblia o pecado que ela está cometendo e diz, tu consegue, de sã consciência, dizer que está tudo bem quando tu está cometendo esse pecado e aquele outro pecado? É nesse... Sim, sim. E tem que falar, a senhora tem que falar até a senhora morrer ou até a pessoa morrer. Enquanto um dos dois não morrerem, tem que falar. Enquanto um dos dois não morrerem, tem que falar. Sim. Sim. Mas faz isso, abre a Bíblia, mostra o pecado, olha, esse é o pecado que tu está cometendo. Como tu pode dizer que está tudo bem? Porque se tu diz que está tudo bem porque tu está limpando a igreja e fazendo tais e tais obras, a salvação não é comprada pelas obras. Tu não consegue merecer a salvação. Então não está tudo bem. Tu pode estar fazendo tudo que tu está fazendo e não está tudo bem, porque tu não está merecendo. Tu é que nem os fariseus, tu é que nem Paulo antes da sua conversão a Jesus. Sim. Sim. Diz o seguinte, diz, olha, essas pessoas que tu está vendo, elas não são cristãs. Elas não são discípulos de Jesus. Então, na verdade, tu não pode dar como desculpa, não, eu não vou ir para a igreja, eu não vou ir para Jesus porque o meu parente está lá, o meu vizinho está lá, e eu sei que ele se afirma de Jesus, ele diz que ele é crente, mas eu conheço todos os pecados que ele comete. A senhora também tem que desmascarar essa pessoa, diz não. Se tu conhece todos os pecados que essa pessoa comete e ela não quer se arrepender, essa pessoa está indicando que ela não é verdadeiramente um discípulo de Jesus. Sim. Sim. Mas é isso que a senhora deve fazer. Então, a consequência lógica de não esconder os pecados de Jesus é o privilégio de esconder-se em Jesus quando a vida se torna difícil. Versículo 6, Salmo 32, versículo 6. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preserves da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Davi afirma que diante da realidade maravilhosa do perdão dos pecados, todo aquele que é santo, todo aquele que recebeu de Deus o perdão dos pecados e a justificação, essa pessoa orará a Deus a tempo de poder achá-lo, especialmente quando as águas da tribulação e das aflições tentam carregá-lo para longe de Deus e afogá-lo. Ela vai orar a Deus a tempo de poder achar a Deus. Ela vai orar a Deus a ponto de receber de Deus socorro. Ela não vai esperar para orar a Deus quando a corda já está no pescoço. Não.
Ela vai começar a orar a Deus quando ela percebe que ela está sendo carregada para ser colocada na forca. Ali ela ora a Deus. Ela não começa a orar a Deus quando a água já está aqui também no pescoço. Não, ela começa a orar a Deus quando ela percebe que está chovendo e não para de chover. E a água já está tomando a rua e está começando a entrar na casa dela. Obviamente que eu estou usando uma linguagem figurada, né? Ela ora a Deus a tempo de poder achar a Deus, a tempo de Deus fazer alguma coisa para livrá-la. Porque não é que Deus não possa livrar alguém que foi colocado na forca agora, que está com o laço no pescoço. Não é que Deus não possa livrar alguém que já está com a água aqui pelo nariz. Não. Obviamente Deus pode livrar qualquer pessoa em qualquer circunstância. Mas se a água estava chegando no meu pé. Mas eu disse, não vai dar nada. Aí daqui a pouco eu percebo que a água já está no meu joelho, nos meus joelhos. Não. Daqui a pouco a água já está na minha cintura. Daqui a pouco já está nos meus ombros. Mas eu não estou orando a Deus a tempo de poder achá-lo. Eu só começo a orar a Deus quando a água já está aqui no meu nariz e eu já subi tudo que eu podia subir e agora não tem mais como, e se a água subir um pouquinho mais, eu vou me afogar. Bom, agora tu teve todo esse tempo para orar. Agora é demasiado tarde. De novo, não que Deus não possa livrar alguém que está com a corda no pescoço, não que Deus não possa livrar alguém que está com a água aqui pelo nariz, mas Deus está lá no céu pensando, Jesus está pensando, tá bom, mas por que só agora tu foi orar? Por que tu não começou a orar quando percebeu o problema pequenininho surgindo lá? Por que só agora? Diante da realidade maravilhosa do perdão dos pecados, todo aquele que é santo, todo aquele que recebeu de Deus o perdão dos pecados e a justificação, orará a Deus a tempo de poder achá-lo, especialmente quando as águas das tribulações e aflições tentam carregá-lo para longe de Deus e afogá-lo. Santo aqui é todo aquele que por ser perdoado e justificado por Deus, abandonou a prática do pecado pela mesma graça divina que o perdoou e justificou. É a graça, é a misericórdia de Deus, pelas quais foram perdoados, que dá confiança aos santos de se achegarem a Deus em oração para pedir dele a salvação. Aquele que não se esconde, aquele que não esconde de Jesus os seus pecados, necessária e logicamente se esconderá em Jesus para se ver livre das suas tribulações e circunstâncias adversas quando a vida se tornar difícil. Aquele que não esconde de Jesus os seus pecados, necessária e logicamente se esconderá em Jesus quando a vida se tornar difícil. Davi afirma que Deus é o lugar onde ele, Davi, se esconde, da onde nós tiramos a terminologia que estamos usando nessa pregação. Né? Não esconder os pecados de Jesus e esconder-se em Jesus quando a vida se torna difícil. Davi afirma que Deus é o lugar onde ele, Davi, se esconde, porque Deus é aquele que o protege no meio da angústia e o cerca com alegres cantos de livramento. Em pregações passadas, nós afirmamos que Deus é o Salvador do seu povo em todos os aspectos e áreas da vida do seu povo, e não apenas com relação ao perdão dos pecados. Não apenas com relação à vida eterna. E é exatamente a essa realidade que Davi se refere nesses versos. Aquele que experimentou a salvação de Deus no perdão dos seus pecados, como consequência lógica, também buscará a salvação de Deus com respeito a todas as demais coisas. Então, o segundo comportamento apropriado a um discípulo de Jesus, o qual demonstra a veracidade e eficácia do arrependimento e fé manifestados pelos seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, esse segundo comportamento é a sua recusa em buscar no pecado
a salvação e o livramento das suas angústias e aflições. Porque ou as pessoas buscam em Jesus a salvação e o livramento das suas angústias e aflições, ou elas buscarão essa salvação e livramento no pecado. Buscar a salvação e o livramento no pecado implica substituir Jesus, o Salvador, pelo próprio pecado, de modo que este é um uso idólatra do pecado. De modo que a pessoa se torna culpada não apenas do pecado em si, mas também de idolatria, porque ela está substituindo Jesus, o Salvador, pelo pecado. Ela comete o pecado em si, ela se torna culpada do pecado, e além desse pecado, ela se torna culpada de idolatria por estar substituindo Jesus, o Salvador, pelo pecado. A mentira e a falsidade, por exemplo, sempre oferecem livramento e salvação da angústia e da aflição. Isaías 28, versículos 14 e 15, portanto, escutem a palavra do Senhor, homens zombadores, vocês que governam este povo que está em Jerusalém, porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte e acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira, e o nosso esconderijo é a falsidade. Esses aqui eram os líderes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, nos dias do profeta Isaías. Através de Isaías, através de outros profetas, Deus estava anunciando o seu juízo contra Israel. E eles sabiam que o juízo estava vindo. E de que modo eles buscam proteção contra o juízo de Deus? Eles disseram, nós fizemos aliança com a morte, nós fizemos um acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, quando vier o juízo de Deus, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é a mentira. O nosso esconderijo é a falsidade. É por essa razão que muitos, para se verem livres da aflição e da angústia, se refugiam na mentira, se refugiam na falsidade, no engano. Isso é fácil de perceber, né? Você está enfrentando uma circunstância. E se você mentir, você se vê livre dessa circunstância adversa. Basta que você minta. Basta que você engane. Basta que você seja falso. Uma mentira resolve todos os problemas da tua vida. Todas as suas dificuldades. Isso é refugiar-se na mentira. Refugiar-se no engano. Trocar Jesus pela mentira. Em vez de buscar de Jesus a salvação daquela circunstância adversa, tu busca a salvação na mentira. Eu vou mentir e pronto, acabou. Não tem mais problema, acabou tudo. A pessoa que está passando por dificuldades financeiras, por exemplo, ela pode buscar a salvação e livramento das suas circunstâncias no roubo. Ela está passando por dificuldades financeiras, ela rouba. No engano. No assassinato. Né? Eu estou devendo para alguém e eu mato a pessoa para quem eu estou devendo. Nós já ouvimos notícias assim, né? A pessoa está buscando no assassinato a salvação e o livramento do seu problema. Na prostituição. A mulher está passando por uma dificuldade financeira, ela se prostitui. Ela está buscando salvação e livramento na prostituição. Ela faz uma conta no OnlyFans, né? Hoje em dia tu não precisa ir para a esquina para se prostituir, né? Tu pode se prostituir a partir da segurança do teu lar. Abre uma conta no OnlyFans. Home office. Home office para prostitutas. Abre o OnlyFans, começa a publicar fotos
Nuas, vídeos em que a pessoa aparece nua ou até mesmo mantém relações com homens ou com outras mulheres também, não importa. A pessoa está buscando, em vez de buscar em Jesus a salvação do aperto financeiro, ela busca na prostituição. E assim como o álcool e outras drogas lícitas e ilícitas entorpecem a mente do indivíduo de modo a anestesiá-lo para a dor que ele sente, a dor que ele sente a partir das suas aflições, as pessoas fazem isso, né? A pessoa se sente afligida, se sente angustiada, o que ela faz? Ela passa a beber, a se embriagar. Porque ela não aguenta a dor, o sofrimento, ela quer anestesiar a sua mente para o sofrimento. Então ela bebe, ou então ela usa drogas, né? Ou então ela usa até mesmo drogas lícitas. Não precisa ser droga ilícita. Ela faz uso de um tipo de algum remédio que deixa ela aérea, que deixa ela dopada, de modo que ela não precise lidar com o seu sofrimento. Então, assim como o álcool e outras drogas lícitas e ilícitas entorpecem a mente do indivíduo de modo a anestesiá-lo com respeito à dor causada pelas suas aflições, assim também o pecado, por vezes, é usado pelo indivíduo como um método para anestesiar a dor causada pelas suas angústias. O pecado também é usado como uma forma de anestesia contra o sofrimento. Esse exemplo de uso idólatra do pecado é, por exemplo, a imoralidade sexual, a qual serve de anestésico para as desilusões amorosas e outras circunstâncias nas quais o indivíduo se vê privado da pessoa amada. As razões dessa privação são várias, né? Término do namoro, divórcio, traição, morte. Por alguma razão a pessoa se vê privada da pessoa amada. Ou a pessoa amada terminou com ela, terminou o namoro, terminou o noivado, se divorciou, se separou, saiu de casa, traiu. Ou a pessoa morreu. Em vez de buscar em Jesus a cura para o seu coração partido, o indivíduo busca essa libertação e salvação na promiscuidade, na imoralidade sexual. Ela usa o sexo como uma forma de tentar curar o seu coração partido. O sexo ilícito. A pessoa passa a se relacionar com qualquer um que lhe dê atenção, mesmo que seja um incrédulo. Eu perdi a pessoa a quem eu amava. Eu vou me relacionar com a primeira mulher que me dê atenção, mesmo que essa mulher seja incrédula. Contrariando aquilo que a Escritura ordena. E o problema é que o problema com o relacionamento com o incrédulo por parte do crente é que o crente certamente vai pecar. Né? Porque o incrédulo, ele espera relacionamento sexual, né? O incrédulo espera o relacionamento sexual. E vai ficar muito estranho o crente se relacionando com essa pessoa incrédula, o incrédulo esperando receber sexo e não recebendo. Vai ficar muito estranho essa relação, né? Então o problema é que o crente, invariavelmente, além de já está desobedecendo a Deus, se relacionando emocionalmente com um incrédulo. E agora, a esse pecado, vai acrescentar o pecado de relacionamento sexual fora do casamento. Por isso que os pais crentes jamais deveriam permitir que os seus filhos, as suas filhas, se relacionassem com alguém incrédulo. Ah, não, mas é um cara legal. Eu conheci ele veio aqui em casa, é um cara trabalhador, sim. Mas sabe o que esse cara vai esperar da tua filha? Ele vai esperar sexo da tua filha.
É isso que ele vai esperar. Nenhum pai, nenhuma mãe deveria permitir ou dar a sua bênção. O que é dar a bênção? É receber o namorado em casa, é receber a namorada em casa. Porque a partir do momento que eu, pai de família crente, eu disse para minha filha, olha, não namora com aquele cara, porque aquele cara é incrédulo. Ela disse, não, mas eu gosto dele, não sei o que, não sei o que. Tá bom, então começa a receber ele em casa e tudo. Não, a partir do momento que tu recebe o cara em casa, tu tá dando a tua bênção. Tu não pode dar a tua bênção. Porque Deus não está dando a sua bênção. Mas vamos voltar à pregação aqui. Nós poderíamos continuar citando outros exemplos mais de como as pessoas buscam a salvação e livramento das suas aflições e angústias do pecado. Mas o que nós faremos aqui é lembrar que Jesus se contrapõe terminantemente a qualquer uso do pecado, inclusive e especialmente ao uso idólatra do pecado, pelo qual as pessoas buscam no pecado a libertação e salvação das suas aflições e angústias. Isso fica claro quando nós lemos o restante da profecia de Isaías. Porque vocês dizem, fizemos aliança com a morte de acordo com a sepultura. Quando passar a catástrofe arrasadora, não nos atingirá, porque o nosso refúgio é mentira, o nosso esconderijo é falsidade. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que ponho em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada, aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. O granizo varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo do engano. A aliança que vocês fizeram com a morte será anulada, e o acordo com a sepultura não será mantido. E quando o flagelo arrasador passar, vocês serão esmagados por ele. Todas as vezes que passar, ele os arrastará, porque passará amanhã após manhã, e todos os dias e todas as noites, e será simplesmente um horror o entender a mensagem, porque a cama será tão curta que ninguém poderá se estender nela, e o cobertor será tão estreito que ninguém poderá se cobrir com ele. Nesse caso específico aqui da profecia de Isaías, aqueles que violaram a aliança do Sinai pelo estabelecimento de uma aliança profana com a morte e a sepultura, eles buscaram salvação e livramento da catástrofe dos pecados da mentira e da falsidade. Mas a partir desse texto aqui, nós podemos extrapolar para qualquer outro pecado nos quais as pessoas buscam livramento, salvação, proteção, esconderijo. E esse texto nos prova aqui que Jesus, a pedra posta por Deus em Sião, pedra preciosa, provada, angular e solidamente assentada, essa pedra se opõe terminantemente a qualquer uso do pecado. Qualquer uso do pecado, qualquer uso idólatra do pecado, pelo qual as pessoas buscam salvação e libertação das suas angústias e aflições. O próprio Jesus, como forma de castigo sobre aqueles que buscam a salvação e libertação do pecado, o próprio Jesus determina que o refúgio do pecado será destruído. Para que aqueles que o rejeitaram, preferindo se esconder no pecado, sofram as catástrofes e os flagelos arrasadores dos quais buscaram refúgio no pecado e não nele. É tua responsabilidade, então, ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos, após a sua conversão a Jesus, não busquem no pecado a salvação e a libertação das suas aflições e angústias. É tua responsabilidade demonstrar que eles devem buscar salvação e libertação do pecado no Jesus, em Jesus. O mesmo Jesus que destruirá o refúgio que eles pensavam ter no pecado. Porque se eles insistirem em buscar refúgio e salvação no pecado, o próprio Jesus destruirá o refúgio do pecado, a proteção do pecado. De modo que eles sofrerão todas as aflições e angústias das quais queriam se ver livres. É tua responsabilidade ordenar que os teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos se escondam em Jesus quando a vida se torna difícil. E o que é esconder-se em Jesus? Bom, o Salmo 32 aqui deixa claro, né? Esconder-se em Jesus é orar a Jesus a tempo de poder achá-lo.
Você, você percebe o problema surgindo lá longe. Você já começa a orar a Jesus. Você diz, olha, Jesus, eu estou vendo o problema surgindo lá adiante. Eu peço que o Senhor me livre. E você deve ensinar os seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos a fazerem o mesmo. Não esperar ficar com a corda no pescoço, não esperar ficar com a água pelo nariz, não. Buscar a Deus, buscar a Jesus a tempo de poder achá-lo. Essa ideia é repetida 2 vezes pelo escritor de Hebreus. Em Hebreus 4, 14 e 16, Hebreus 2, 17 e 18. Orar, nós temos um sumo sacerdote do qual nós podemos nos aproximar para buscar dele salvação, para buscar dele graça, para buscar dele misericórdia. Assim como seus familiares, amigos, vizinhos, conhecidos, pelo seu arrependimento de pecados e fé em Jesus, buscaram em Jesus a salvação, o livramento com relação ao perdão dos seus pecados, eles devem buscar em Jesus a salvação, o livramento com relação a todos os demais problemas que eles vierem enfrentar. Porque ou Jesus é o salvador dos teus familiares, amigos, vizinhos e conhecidos em todos os aspectos e circunstâncias das suas vidas, ou então ele não é salvador de forma alguma. Né? Porque não faria nenhum sentido o judeu lá em Israel se achegar a Deus no templo, oferecer um sacrifício a Deus pelo perdão dos seus pecados e depois ir no templo de Baal, oferecer um sacrifício a Baal para que Baal abençoe a sua plantação. Não adianta buscar em Deus a salvação dos pecados e buscar em outro a salvação. Eu estou vendo que não está chovendo, eu estou vendo que está sendo difícil, a minha plantação não vai dar muitos frutos. Então eu vou buscar no Deus de Israel o perdão dos meus pecados, a salvação espiritual eu vou buscar no Deus de Israel, mas a salvação da minha plantação eu vou buscar em Baal. Não faz sentido fazer isso. Então, da mesma forma, não faz sentido para ninguém buscar em Jesus o perdão dos seus pecados, a salvação eterna, e buscar no pecado a salvação de outras coisas. Não permita que eles se refugiem no pecado. E quando eu digo não permita, é não permitir. Você percebe que eles vão usar o pecado como proteção, como esconderijo? Você diz, não pode. Tu não confessou os teus pecados a Jesus? Tu não te arrependeu dos seus pecados? Como agora tu vai buscar salvação nesses pecados dos quais tu já te arrependeu e já confessou? Ou como tu vai praticar outros pecados ainda? Não permita, não deixe. Se você percebe, fique enchendo, desculpa a expressão, fique enchendo o saco da pessoa. Não pode. Porque se você deixar, você está dando a bênção. Se você calar, você está dando a bênção. Da mesma forma que o pai e a mãe cristãos dão bênção para sua filha namorar um incrédulo, namorar um homem incrédulo, quando eles recebem aquele namorado na sua casa, assim também você estará dando a sua bênção ao teu familiar, amigo, vizinho, conhecido, quando ele tentar se esconder no pecado e você não falar nada. Enche o saco da pessoa, até a pessoa te expulsar da casa dela e dizer, não quero mais que tu venha aqui. Porque daí você vai ter bem claro na mente que, então quando eu estava pregando para ela e ela se arrependeu dos pecados, ela creu em Jesus, na verdade tudo aquilo ali foi uma farsa. Ela nunca verdadeiramente se arrependeu dos pecados e ela nunca creu em Jesus. Foi tudo uma farsa. Foi tudo um engano. Enche o saco da pessoa até que ou ela se arrependa ou então ela te expulse e você tenha bem claro na mente que tudo aquilo ali foi só teatrinho, foi só fachada. Ela nunca se arrependeu, ela nunca creu. Assegure-se que os teus familiares, amigos,
desconhecidos, ao se converterem a Jesus, não sejam como o traficante peixão, pensando que terão em Jesus esconderijo quando a vida se tornar difícil, ao mesmo tempo que tentam esconder de Jesus os seus pecados. Informe a eles que o privilégio de esconder-se em Jesus quando a vida se torna difícil é consequência lógica da obediência ao mandamento de não esconder de Jesus os seus pecados. E alguém que não escondeu de Jesus os seus pecados, não pode agora se refugiar no pecado. Não pode agora buscar salvação no pecado. Assim como, pela lei da não contradição, espinheiros não produzem uvas, e nem ervas daninhas produzem figos, assim também por essa mesma lei da não contradição, aquele que esconde de Cristo seus pecados, não terá em Jesus um esconderijo quando a vida se tornar difícil. Ordene, então, que eles não escondam de Jesus os seus pecados, e como consequência lógica, nossa, eu usei o controle errado aqui agora que eu vi, ordene que eles não escondam de Jesus os seus pecados, que eles confessem os seus pecados a Deus, a Jesus. Eu não sei se ligou ali. Ligou? Ligou. Ordene que eles não escondam de Jesus os seus pecados, e então que eles busquem refúgio em Jesus quando a vida se tornar difícil. Amém.